Olá pessoal, bem-vindos novamente ao nosso canal Conhecimento Não Tem Dono. E a pedido de muitos, hoje eu vou trazer para vocês sobre os diagnósticos de enfermagem. Mais do que isso, por que utilizar os diagnósticos de enfermagem, quando e como a gente deve utilizar esses diagnósticos no nosso dia a dia, na nossa prática clínica. Vamos lá? A grande pergunta sempre é essa, professora, por onde eu começo? Então vamos lá. Antes de construir qualquer diagnóstico de enfermagem, nós precisamos ter em mente que nós temos que analisar todos os dados coletados do seu paciente. Não se constrói diagnóstico vazio, sem uma fundamentação. Segundo ponto importante, vocês precisam fazer uma síntese, ter precisão quando vocês interpretarem os dados clínicos. Não apenas a coleta de dados, mas toda alteração anatomo-estrutural, exames por imagem, exames laboratoriais. E o terceiro ponto importante é fazer com que esses dados clínicos complexos tenham sentido. Muito bem, como é que eu faço tudo isso? Nós temos que utilizar uma metodologia de trabalho do enfermeiro. Isso chama-se processo de enfermagem. É por meio do processo de enfermagem que nós começamos então a ter um passo interligado, na verdade passos interligados, sequenciais e que vão dar sentido a todos os dados coletados e a interpretação desses dados. Vamos entender um pouco melhor sobre isso. Pois bem, pessoal, o processo de enfermagem nada mais é que um método sistemático de prestação de cuidados humanizados. Ele não é uma parte burocrática, ele é simplesmente um método de trabalho do enfermeiro. Vamos discutir um pouco sobre isso. A primeira fase desse processo é chamada de investigação. O que é investigar? Investigar, ele ultrapassa coleta de dados, ultrapassa o preenchimento de um instrumento de histórico de enfermagem. Investigação é todo o movimento de vocês na busca do conhecimento. Seja por meio de resultado de exames laboratoriais ou exames por imagem, ou mesmo olhando num livro de fisiopatologia, identificando o que é aquela alteração anatomofuncional que está acontecendo. Então, é todo o movimento de vocês na busca de conhecimento. A partir do momento que eu tenho uma investigação ampla, com uma coleta de dados rica, eu consigo então levantar problemas dos quais nós, enfermeiros, temos competência para intervir. Lembra os diagnósticos de enfermagem? Depois que eu construo um diagnóstico, ou seja, depois que eu tenho esse problema muito bem descrito e fundamentado, eu posso pensar em resultados. O que eu quero para este problema enquanto enfermeira? Né? Como é que eu resolvo esse problema? Então, no planejamento, ele entra NOC e NIC. NOC são os resultados de enfermagem esperados. E NIC são as intervenções para que eu atinja esses resultados. Quando eu faço isso, eu preciso colocar o plano em prática. Isso é chamado, então, de implementação. Então, na implementação é quando eu faço uma prescrição de enfermagem, isso no âmbito hospitalar, e a minha equipe de enfermagem, ela coloca esse plano em prática, ela vai lá e executa o cuidado. Ela verifica os sinais vitais, o banho de aspersão, mudança de decúbito, ou eu posso trazer uma prescrição para o meu paciente. E quem vai implementar os cuidados é o próprio paciente. Muito bem. Assim que eu tenho esses passos interligados, eu posso simplesmente avaliar. Quando eu falo em avaliação, eu estou falando também, ou seja, sinônimo, a mesma coisa que é evolução de enfermagem. Então, eu só posso evoluir um paciente a partir do momento que eu tenho problemas iniciais identificados, os diagnósticos construídos, um plano estabelecido, e aí eu vou avaliar exatamente isso. Se todas as intervenções elas foram executadas e se os resultados foram obtidos, ou seja, se eles foram adequadamente atingidos, né, os meus resultados esperados. Muito bem, pessoal. Cada passo do processo de enfermagem, ele depende da exatidão do passo anterior. Como assim, professora? Eu só posso ter um diagnóstico de enfermagem muito bem construído a partir do momento que eu tenho uma intervenção muito bem feita. Eu só posso ter resultados esperados muito bem direcionados se eu tenho diagnósticos muito bem construídos. Os passos também são sobrepostos. Olha que interessante. Essa sobreposição permite que a gente se movimente entre um e outro.
Ou seja, a partir do momento que eu já estou investigando, trazendo dados, eu já começo a levantar hipóteses diagnósticas. Alguns são movimentos mais rápidos que os outros, mas isso acontece em todo momento. Eu estou aqui fazendo planejamento e, ao mesmo tempo, eu posso retomar o meu diagnóstico de enfermagem. Será que foi esse diagnóstico mesmo correto? Muito bem, eu tenho 2 diagnósticos de uma única intervenção. Aqui a gente não mata 2 coelhos com uma cajadada só. Ou seja, não existe uma única intervenção para 2 diagnósticos. Então eu preciso decidir qual que é o diagnóstico mais adequado. Por isso que eu posso estar já no planejamento e voltar para o diagnóstico. A mesma coisa em implementação. Existe uma interligação entre esses passos. Ou seja, eu vou lá, volto a planejar se eu perceber que a minha implementação não está sendo muito bem executada. Será que os meus resultados, eles realmente foram muito bem demonstrados ou descritos? Outro ponto importante aqui que eu quero trazer para vocês é que quando eu faço uma avaliação, eu volto a reinvestigar. Ou seja, eu volto a fazer exame físico, identificar os exames laboratoriais daquele dia, eu consigo, durante a reinvestigação, fazer novamente o exame físico. Quando eu faço a avaliação, eu avalio também os meus diagnósticos de enfermagem. Ou seja, o diagnóstico melhorou, piorou ou ele foi resolvido? Quando eu faço a avaliação, eu volto também para o planejamento. Ou seja, eu volto a identificar se os meus resultados estão ok, se eu estou atingindo esses resultados ou se algum precisa ser reanalisado. E na avaliação eu também faço uma identificação da implementação, ou seja, esses cuidados foram executados, por que não foram executados? Então é importante aqui que a gente entenda que essa interligação dos problemas ela é essencial. A avaliação, além disso, ela envolve o exame de todos os passos prévios, ou seja, eu volto de novo na investigação, diagnóstico, planejamento, mas a gente precisa tomar cuidado porque ela enfoca especialmente a obtenção de resultados. Eu estou atingindo os resultados que eu identifiquei inicialmente? As setas, vocês podem observar, entre a investigação e a avaliação, entre avaliação e implementação, ela aponta nas 2 direções. Por que isso? Tá bom? Porque a investigação e a avaliação são tanto processos permanentes, ou seja, eu faço isso constantemente, como simplesmente fases isoladas. Muito bem. Esse processo de pensamento crítico permite a vocês, futuros enfermeiros, a construir um método de trabalho, mas principalmente estabelecer resultados. Vamos falar mais sobre isso. Portanto, pessoal, o processo de enfermagem, ele não é um passo burocrático. O processo de enfermagem, ele permite que vocês tomem decisões quanto aos resultados esperados do paciente e principalmente as intervenções propostas. Além disso, nós temos no processo de enfermagem a obtenção de resultados direcionados ao problema levantado. Não é jogado, eu levanto um problema, traço metas e eu obtenho resultados. A documentação desse processo ela é fundamental. E por que é fundamental? Porque quando eu tenho um processo de pensamento que não é documentado, o processo de trabalho de vocês ele é invisível. Então não adianta nada eu tomar um monte de decisões clínicas se eu não registro isso. Portanto, pessoal, prestem bastante atenção. Nomear ou documentar detalhadamente os resultados do pensamento crítico, ou seja, na investigação e na escrita dos diagnósticos de enfermagem, auxiliam os outros enfermeiros e os próprios membros da sua equipe de enfermagem a conhecer as necessidades do indivíduo sobre seus cuidados e, principalmente, a estabelecer um vínculo de confiança entre você e sua equipe para a execução do plano de cuidados que você elaborou. Isso significa que o seu trabalho não se tornou invisível. Professor, eu entendi a importância do processo de enfermagem,
Mas como eu tenho que usar esse tal de NANDA? Espera aí, nós já vamos falar sobre isso. Antes, vocês precisam saber um pouco mais sobre o próprio NANDA. Muito bem, pessoal. A North American Nursing Diagnosis Association, ela foi criada em 1982. Inicialmente, ela tinha esse nome porque ela refletia exatamente os diagnósticos descritos nos Estados Unidos e no Canadá. Desde 2002, esse nome já mudou. Hoje é chamada de NANDA Internacional. A razão disso é que nós temos inúmeros países que contribuem para a construção dos diagnósticos de enfermagem. Só que foi mantido o nome NANDA em razão do seu reconhecimento na própria profissão da enfermagem. Mas hoje NANDA é mais uma marca comercial, porque ele não significa o nome original da associação. Inicialmente, sim. Os diagnósticos foram desenvolvidos a partir das experiências das enfermeiras norte-americanas e das enfermeiras canadenses. Entretanto, nos últimos 20 a 30 anos, ocorreu um movimento crescente de enfermeiros de todo o mundo. Ou seja, nós temos enfermeiros em todas as partes do mundo contribuindo para as construções dos diagnósticos de enfermagem, inclusive aqui no Brasil. Nós temos hoje cerca de 40 países, tá bom? Que constituem todo o elenco do NANDA. A partir daí, então, nós temos o NANDA Internacional. É importante trazer aqui que todas essas mudanças, elas refletem não apenas na nomenclatura e nas contribuições para os diagnósticos de enfermagem, porque essas mudanças, elas refletem o envolvimento crescente de enfermeiros de todo o mundo. E hoje, nós temos também o reflexo da enfermagem baseada em evidências, que faz constantes mudanças no panorama dos diagnósticos de enfermagem internacional. Para a construção, então, de um diagnóstico de enfermagem, nós já sabemos que o ponto de partida é o processo de enfermagem. Mas que exatamente momento do processo de enfermagem? A investigação. Então, esse ponto de partida determina uma construção correta dos diagnósticos de enfermagem, porque a partir da investigação nós vamos identificar os problemas, riscos e resultados nos quais nós, enfermeiros, temos competência para agir. O internacional, ele traz os diagnósticos divididos em taxonomia. Muito bem, a taxonomia da NANDA Internacional é uma forma de classificar e categorizar áreas de interesse dos enfermeiros. Ou seja, é a área onde nós temos as nossas preocupações na intervenção de enfermagem. Atualmente, o NANDA Internacional traz 267 diagnósticos de enfermagem, nessa última edição de 2021 e 2023. Entre os 267 diagnósticos, esses diagnósticos então, eles foram categorizados, separados ou agrupados em 13 domínios e 47 classes. Muito bem, professora, o que é domínio? Um domínio nada mais é que uma esfera de conhecimento. Os domínios do NANDA Internacional identificam os conhecimentos singulares da nossa disciplina de enfermagem, ou seja, da nossa profissão. Esses 13 domínios que nós temos, domínio 1, promoção à saúde, domínio 2, nutrição, domínio 3, eliminação e troca, né? Eles trazem para a gente esses conhecimentos, facilitando então a identificação dos diagnósticos. Além disso, cada domínio ele se subdivide em classes, né, que são chamadas então de agrupamentos, onde eles trazem temas comuns. Por exemplo, o domínio 2 do NANDA, que é nutrição, eu posso ter ele subdividido em ingestão, digestão, metabolismo, hidratação. Quando a gente fala então, né, das classes, essas classes então elas vão agrupando separadamente os diagnósticos dentro daquele domínio. Os diagnósticos de enfermagem, eles existem em 4 modelos, ou seja, 4 tipos de diagnósticos de enfermagem. Nós temos um diagnóstico de enfermagem real ou potencial, por exemplo, ansiedade, obesidade, nutrição desequilibrada. Nós temos os diagnósticos de enfermagem
voltados para o bem-estar, promoção da saúde. Por exemplo, estilo de vida sedentário, comportamento de saúde propenso a risco. Nós temos os diagnósticos de enfermagem de risco. O problema não aconteceu, mas o seu paciente tem risco de desenvolver. Por exemplo, risco de infecção, risco de sangramento. Os diagnósticos de síndrome é um outro grupo de diagnósticos que trabalha exatamente um conjunto de sinais e sintomas que nós chamamos então de síndrome. Por exemplo, síndrome do estresse por mudança, síndrome pós-trauma. Independente do tipo de diagnóstico, todos eles são problemas nos quais nós, enfermeiros, temos competência para interagir. Vamos trabalhar na prática, então. Vamos utilizar o NANDA Internacional na nossa prática clínica. Vou trazer para vocês aqui, então, o relato de um caso de um homem de 59 anos, motorista de ônibus, fumante desde os 14 anos e sedentário. Ele possui 80 quilos e 1,63 m de altura, ou seja, o seu índice de massa corpórea está acima de 33 quilos por metro quadrado. Além disso, ele tem um aumento importante da circunferência abdominal, mais de 135 centímetros. Ele relata que ainda faz uso de bebidas alcoólicas todo final de semana, ingere destilados, fermentados. Ele foi diagnosticado com hipertensão arterial há cerca de 15 anos e diabetes mellitus há 10 anos. A mãe dele e o irmão dele já morreram devido à doença do coração. Esse nosso paciente, ele faz consultas médicas no posto de saúde em intervalos bem longos e regulares. Ele usa glibenclamida e controla a dieta apenas evitando o uso de açúcar, ou seja, ele usa adoçante apenas no café e nos sucos. Para o tratamento da hipertensão arterial, ele faz uso de hidroclorotiazida e captopril, inibidor da ECA, apenas quando ele percebe que a sua pressão está elevada, ou seja, quando ele apresenta visão turva, dor na nuca. Além disso tudo, ele contou que ultimamente ele vem apresentando muita cefaleia. Relata que tem essas dores de cabeça quase todos os dias. A esposa dele sempre compra para ele tomar Tylenol DC, que tem na sua composição principalmente cafeína. E ele já está fazendo uso dessa medicação há mais de 6 meses. Muito bem, professora. E agora, por onde eu começo com tanta informação assim? Calma, pessoal, não desanime. Lembra? A gente já sabe por onde começar. Nós já falamos sobre isso. Nós precisamos sempre, tá bom? Lembrar que o processo de enfermagem, durante a nossa análise, nós vamos tendo dados e interagindo com esses dados. Lembra? Analisar todos os dados coletados, fazer uma síntese e ter precisão ao interpretar os dados clínicos, fazer com que os dados clínicos complexos tenham sentido. Vamos começar a analisar esses dados. Então, analisando os dados do nosso paciente, nós identificamos que ele apresenta dados importantes de sedentarismo. Ou seja, ele é motorista de ônibus. A gente já sabe que ele já não faz atividade física, ele já relatou isso. Tabagista e etilista. É obeso. Além disso, tem aumento da circunferência abdominal. Ele já tem o diagnóstico de hipertensão arterial e diabetes mellitus. Tem história familiar de doença cardiovascular. Durante a nossa entrevista, a gente percebe que ele tem um tratamento inadequado dos problemas de saúde. Uso indiscriminado de medicamentos de compra livre, como o Tylenol, já tem sinais de agressão a órgãos-alvo. Então, quando a gente começa a fazer uma síntese desses dados, quando a gente começa a analisar a complexidade disso tudo, nós já sabemos que o sedentarismo associado à obesidade, associado ao quadro de hipertensão arterial e diabetes, junto com a questão da história familiar, ele tem um risco enorme de lesão de órgãos-alvo. Ele tem um risco enorme de ter as doenças cerebrovasculares, infarto do miocárdio. Além disso, as alterações retinianas,
as alterações das neuropatias vasculares causadas principalmente pelo diabetes. Então, nós temos já sinais de agressão a órgãos-alvos desse paciente. A visão turva, a cefaleia, ou seja, nós sabemos que a hipertensão arterial é uma doença silenciosa e que o paciente não pode apenas tomar medicação quando os sinais de agressão desses órgãos-alvo começam a aparecer. Então, quando nós fazemos uma análise dos dados coletados, nós temos aqui sim dados bem importantes para que a gente possa começar a construir diagnósticos de enfermagem. Muito bem. Por onde começamos? Aqui eu trago para vocês exatamente do jeito que está no livro, os 13 domínios. Então, nos 13 domínios nós temos promoção da saúde, nutrição, eliminação e troca, atividade e repouso, percepção e cognição, autopercepção, papéis e relacionamentos, sexualidade, enfrentamento e tolerância ao estresse, princípios da vida, segurança e proteção, conforto e crescimento e desenvolvimento. Para cada domínio, nós temos as classes. Analisando os dados do nosso paciente, nós podemos sim identificar problemas voltados no domínio da promoção à saúde, principalmente na percepção da sua saúde. E em relação à própria promoção da saúde, nós temos também dados que podemos construir diagnósticos sobre o controle da saúde. E da nutrição temos, sim, da ingestão, nós temos alteração do peso, além disso também temos alteração no metabolismo. Em relação à atividade de repouso, nós temos um grande problema aqui, que está voltado às respostas cardiovasculares pulmonares. Bom, temos também relacionados à percepção e cognição, principalmente voltado para a parte de cognição. Além disso, nós temos também diagnósticos envolvidos na segurança e proteção, voltado para a lesão física. Vamos identificar cada um desses diagnósticos. Mas antes disso, você quer aprender como fazer a redação de um diagnóstico de enfermagem? Vamos lá. Para a gente aprender a redigir um diagnóstico de enfermagem, eu vou trazer aqui um exemplo. Exemplo simples. Então, um indivíduo de 21 anos, portador de uma fratura de fêmur por um acidente automobilístico. Está internado lá na clínica cirúrgica com uma queixa de dor de 7 para 10 na escala EVA, na escala visual analógica. Muito bem. A partir daí, nós temos que entender que a construção de um diagnóstico de enfermagem tem que conter o título do diagnóstico, ou seja, o nome do diagnóstico de enfermagem. Além disso, ele tem que trazer para vocês também os fatores relacionados e as características definidoras. Então, não pode se escrever um diagnóstico simplesmente colocando apenas o título dele. Lembra, eu preciso trazer e deixar muito claro a minha construção clínica, intelectual dentro desse processo. Então, eu posso sim trazer o diagnóstico de dor para ele. Que tipo de dor? Dor aguda. A dor aguda é uma dor que ela tem um término previsível, tá bom? Ou ela dura menos que 3 meses. Eu tenho um trauma físico, é um trauma agudo. Muito bem. Relacionado ao quê? Relacionado à própria lesão física. Então, eu tenho um agente físico lesivo. Eu preciso escrever exatamente o que está descrito no NANDA, professora? Eu preciso fazer copia e cola? Não. Existem vários agentes lesivos. Eu posso ter agente lesivo de uma úlcera por pressão, eu posso ter agente lesivo de uma pessoa politraumatizada. Aqui, o que é o agente lesivo desse paciente? A fratura. Então, a própria fratura do fêmur, ela já está deixando bem claro aqui para mim que eu tenho um agente lesivo. Como é que eu sei que ele está com a dor? Porque ele tem um relato verbal. Relato verbal, tá bom? De dor, ou seja, 7 para 10. Então, quando eu estou construindo um diagnóstico de enfermagem, a gente vai sempre começar, tá bom? Com o nome, o título do diagnóstico, relacionado a o motivo pelo qual desencadeou o problema e evidenciado por que são as características definidoras. Muito bem. 2 pontos importantes aqui. Professora, eu preciso
exatamente escrever evidenciado, eu posso substituir por mostrado, identificado, tá bom? Eu posso usar sinônimos. Relacionado, eu sempre uso algumas perguntas claras. Por exemplo, relacionado é o fator relacionado, ou seja, é o motivo pelo qual o problema está acontecendo. Então, quando vocês tiverem um diagnóstico de enfermagem, pergunte assim, por que ele tem esse diagnóstico? A resposta do porquê é sempre o fator relacionado, ou seja, é a causa, é o que está desencadeando o problema. Como é que eu sei que esse problema existe? Como é que eu identifico esse problema? Tá bom? São as características definidoras, aquilo que eu posso ver, identificar. Entretanto, vocês não podem esquecer de um detalhe clássico. Todo diagnóstico de risco para, eu não tenho problema, eu tenho risco do problema aparecer. Então, todos os diagnósticos de risco não têm característica definidora, porque características definidoras são sinais e sintomas. Se eu tenho risco, eu não tenho problema ainda. Então, todos os diagnósticos de risco têm fator de risco. Então, se eu fosse descrever um diagnóstico de risco para, eu colocaria apenas o título do diagnóstico relacionado e aqui eu colocaria o fator de risco. Voltando lá ao nosso paciente, quais seriam os diagnósticos escolhidos para aquele paciente naqueles domínios que nós vimos anteriormente? Então, o primeiro deles seria estilo de vida sedentário, no domínio 1, promoção da saúde, e ele é evidenciado por escolhas de uma rotina diária sem exercício físico, conforme o paciente relatou. Então, eu teria aqui como fator relacionado a escolha de uma rotina sem exercício e a característica definidora é o relato verbal do paciente. O segundo diagnóstico, ainda na promoção à saúde, é a autogestão ineficaz da saúde, relacionado, tá bom? Pelo seu relato que indica uma percepção não realística, tá bom? Da seriedade da condição e da própria suscetibilidade às sequelas da hipertensão arterial e do diabetes, e evidenciado, então aqui eu tenho as características definidoras, pela desatenção aos sinais e sintomas. Então vamos lá, eu trago aqui fator relacionado e aqui eu trago o relato dele. Então, como eu trouxe para vocês no exemplo anterior, eu posso trazer palavras que são sinônimos, mas eu descrevo o meu diagnóstico de enfermagem. Voltado no domínio 2 da nutrição, eu tenho obesidade, que está relacionado ao comportamento de sedentarismo, um gasto de energia baixo relacionado à ingestão de energia, tá bom? E outros a esclarecer, porque eu preciso pesquisar, perguntar melhor para esse meu paciente. E quais seriam as características definidoras? Olha, o índice de massa corpórea, 33,19. Um outro diagnóstico ainda dentro do domínio de nutrição, relacionado à parte de metabolismo, é o risco de glicemia instável, que está relacionado à autogestão inadequada do próprio diabetes e provável conhecimento inadequado sobre o manejo das doenças. Por que provável? Porque eu preciso também investigar melhor. E também sobre os fatores modificáveis do estilo de vida, o próprio sedentarismo, ganho excessivo de ingestão alimentar. Então, lembrando que diagnóstico de risco, eu não tenho característica definidora, mas eu tenho fatores de risco. Então, todos esses são fatores de risco. Bom, o outro diagnóstico está relacionado, então, a risco de função cardiovascular. Esse diagnóstico ele é classificado lá no domínio de atividade de repouso, lembra disso? Quando a gente fala principalmente da parte cardiovascular. Esse diagnóstico é um dos diagnósticos, não mais importante, mas um dos mais importantes para esse paciente. Né? O risco também não traz para a gente características definidoras, mas ele tem muito fator de risco. Por exemplo,
ao acúmulo excessivo de gordura para a idade dele e para o sexo, né? Nós temos um índice de massa corpórea muito elevado. Além disso, a circunferência abdominal também está acima do esperado para a idade dele e também para o sexo. Um conhecimento inadequado também sobre os fatores modificáveis, o próprio tabagismo, o manejo ineficaz do tratamento da hipertensão arterial e diabetes. Lembra disso? Ele só toma remédio quando ele sente que a pressão dele aumentou, ou seja, quando ele tem visão turva, dor de cabeça. Diabetes, ele não tem uma dieta adequada porque ele fala que ele só coloca adoçante para o café e para o suco. Então, nós temos aqui sim, né, um risco de função cardiovascular prejudicada por conta principalmente de sedentarismo, obesidade, diabetes e hipertensão. Lá na percepção e cognição, nós temos o diagnóstico, então, de conhecimento deficiente em relação ao próprio manejo da hipertensão e diabetes. Esse diagnóstico, quando vocês construírem, eu preciso descrever qual é o conhecimento que está deficiente do seu paciente. Então, por isso que a gente coloca aqui em relação à própria hipertensão. Quais são os fatores relacionados? Tá bom? A informação inadequada ou informações incorretas. Veja, eu preciso reinvestigar. Eu trago aqui uma hipótese, mas eu preciso validar as minhas informações. Como é que eu sei que ele tem conhecimento deficiente? Aqui evidenciado que seriam as características definidoras, por afirmações imprecisas sobre um assunto, tá bom? Ou seja, quando ele fala que só toma remédio quando sente a visão turva, que ele usa adoçante apenas nos sucos, tá bom? O comportamento inadequado dele em relação ao sedentarismo, obesidade, tá bom? Um seguimento impreciso das instruções para o tratamento da hipertensão. Novamente, precisamos reinvestigar para saber se ele foi informado adequadamente ou se ele realmente acredita que a medicação ela só deve ser tomada quando ele tem sinais e sintomas. O outro diagnóstico que nós temos aqui, tá bom? É o risco de lesão. O risco de lesão, ele está dentro da segurança e proteção. Lesão o quê? Relacionado ao próprio conhecimento inadequado sobre os fatores modificáveis. E o risco de lesão aqui, eu estou falando principalmente do pé diabético. Então, é importante, quando construirmos o diagnóstico, deixarmos claro, tá bom? Quais são, né, as lesões ou os riscos de lesão. Então, nós identificamos aqui 7 diagnósticos para esse paciente. Professora, eu tenho que ter aqueles 7 diagnósticos, todos eles vão ser utilizados na construção do meu plano de cuidados? Eu vou escolher todos eles? Eu tenho intervenção para todos ao mesmo tempo? Então, inicialmente, nós realmente levantamos todos os diagnósticos de enfermagem. E aí, lembra que no processo de enfermagem, a gente começa a fazer o planejamento, mas a gente volta para o diagnóstico? Ou seja, existe um movimento que eu posso ir e vir? É exatamente nesse ponto que eu quero trazer para vocês. Depois que a gente começa a trabalhar com planejamento, nós voltamos aos diagnósticos para ver se realmente eu tenho intervenção para todos eles. Olha que interessante. Quando eu falo em promoção da saúde, realmente eu consigo identificar o estilo de vida sedentário, eu consigo identificar a autogestão ineficaz da saúde. Mas eu pergunto para vocês, nós temos dados substanciais nesse caso clínico para falar mesmo que ele fez uma escolha de vida sem exercício? Será que ele sabe, tá bom, da importância da atividade física para o controle da hipertensão do diabetes? Será que ele recebeu informações suficientes para que ele tenha uma gestão da sua saúde de uma forma correta? A sua autogestão, ela está ineficaz por escolha própria ou simplesmente porque ele não teve conhecimento? Ou seja, ele não tem percepção realista da seriedade das condições. Será que ele sabe, tá bom, das consequências da hipertensão, do risco que ele tem de cegueira, do risco que ele tem do pé diabético, do infarto do miocárdio, do acidente vascular encefálico? Será que ele sabe de tudo isso? Quando eu estou perguntando, será que ele sabe? Será que ele sabe?
Aonde eu volto? Conhecimento. Eu estou voltando para a parte de cognição. Então, antes de eu trazer um diagnóstico de autogestão ineficaz, antes de eu trazer estilo de vida sedentário, eu preciso entender se o meu paciente tem conhecimento. Porque quando eu faço uma intervenção para este caso que eu trouxe para vocês, eu começaria a minha intervenção de enfermagem por estilo de vida sedentário, para autogestão ineficaz, com informações. Se eu estou trazendo para o meu paciente informações, eu estou trabalhando exatamente no conhecimento. Ou seja, qual que é o diagnóstico principal para o meu paciente em questão? Conhecimento deficiente. Então, a partir do momento que eu tenho o primeiro contato com ele, eu vou reinvestigar, tá bom? As informações dele em relação ao segmento preciso, se ele realmente sabe de todas, tá bom? Essas alterações que a doença causa. Então, aqui sim, eu começo a minha intervenção em cima do conhecimento. Quando eu marcar o retorno com ele e ele realmente continuar sedentário, ele realmente continua não aderindo ao tratamento, aí esses dois diagnósticos eles podem reaparecer. Mas neste momento, o diagnóstico principal é o conhecimento deficiente. Portanto, agora, tá bom? Nesse primeiro contato, eu não construo o diagnóstico de estilo de vida sedentário nem autogestão ineficaz. Não é que eu não tenho dados para isso, mas eu não tenho intervenções, porque as minhas intervenções estão voltadas principalmente, tá bom? Para a questão da informação. Muito bem, professora, mas eu continuo com o diagnóstico de obesidade? Sim, porque eu tenho intervenções específicas para obesidade. Eu preciso trabalhar com esse paciente a redução do seu índice de massa corpórea. Então, aqui a gente vai trabalhar com a nutrição. Eu vou trabalhar com ele com a diminuição da ingesta calórica, trazendo informações importantes sobre o controle do diabetes mellitus, tá bom? E também sobre a hipertensão arterial. Em relação ao risco de glicemia instável, também tem intervenção para isso. Então, a intervenção está voltada principalmente, tá bom? Para que ele faça o automonitoramento da glicemia dele, para que ele identifique sinais de hipo ou hiperglicemia, para que ele entenda que o sedentarismo piora os níveis glicêmicos e a atividade física reduz os níveis de glicemia na corrente sanguínea. Então, eu posso ensinar para ele que ele não pode apenas usar adoçante em café e sucos, mas ele tem que reduzir a ingestão de carboidratos simples durante a sua refeição. Então, nós temos sim, tá bom? O diagnóstico presente com intervenções bem pontuais. Em relação ao risco de função cardiovascular, nós precisamos trazer para esse paciente, tá bom? O controle pressórico. Então, se ele tiver algum aparelho em casa de controle da pressão arterial, ele leva para que a gente possa validar. Ele tem que entender que ele tem que abandonar o tabagismo, ele tem que abandonar o etilismo de vez, ok? Ou seja, esses fatores pioram a resistência vascular, aumentando o risco de infarto do miocárdio. Então, nós temos sim. Além disso, eu vou controlando a pressão arterial e se eu trabalho, tá bom, numa unidade do SUS, eu já peço exames laboratoriais para esse paciente. Então, eu vou pedir o eletrocardiograma com 12 derivações, eu encaminho ele para o oftalmologista, eu peço ureacreatinina para avaliar funções de órgãos-alvo. Então, eu tenho intervenções pontuais também para o risco de função cardiovascular. E o risco de lesão? Eu tenho intervenções para ele? Tenho, porque aqui eu estou trabalhando principalmente com o pé diabético. Então, aqui eu vou trabalhar com esse paciente a identificação de sinais de lesão. Eu vou trabalhar com esse paciente principalmente a identificação da perda da sensibilidade desse membro, lembra? Fazendo o teste de monofilamentos. Eu tenho sim, tá bom? Aqui, ações voltadas exatamente para o risco de lesão, e aqui eu estou falando do pé diabético. Então, dentro desse processo como um todo, quais seriam os diagnósticos que eu trabalharia com esse paciente?
obesidade, risco de glicemia instável, risco de função cardiovascular prejudicada, conhecimento deficiente e risco de lesão. Vai fazendo mais sentido, porque agora sim eu tenho diagnósticos de enfermagem que fazem com que eu tenha intervenções bem pontuais. E é isso que eu quero que vocês entendam. Eu estou construindo um planejamento, mas eu volto para os diagnósticos. Então, não existe uma única intervenção para 2, 3 diagnósticos. Como aqui as minhas intervenções estão voltadas para conhecimento deficiente, os outros eles não fazem mais parte de todo o processo. Muito bem, pessoal, eu deixo aqui as referências utilizadas, então, nesse nosso encontro, e eu vou trazer mais casos clínicos com construções de diagnóstico, e assim que vocês tiverem qualquer dúvida, podem me mandar lá nos comentários dados importantes, diagnósticos específicos que eu trago aqui para a nossa discussão.